Uma grande amizade surge entre 3 alunos, enquanto tentam sobreviver em uma escola onde o bullying acontece com frequência. O modo como Seon, Soo-ho e Byeon-seok lidam com as pessoas e com a violência mostra como os adolescentes frágeis tornam-se fortes. Fica comigo nessa para saber tudo o que acontece nessa história. Puxa o vídeo aí, narrador. Park Ji-hoon é um estudante do ensino médio com um talento extraordinário. Ele consegue resolver equações matemáticas complexas mentalmente. Com essa habilidade, ele realiza atividades diárias, brinca e até luta usando matemática. Mas ser um gênio tem um custo. Ji-hoon não tem vida social. Ele passa o dia inteiro estudando e mal fala com ninguém. Rumores dizem que Ji-hoon nunca sorriu na vida. Por causa disso, não tem amigos. Na verdade, todos os seus colegas o chamam de esquisito. Mas Ji-hoon não se importa. A única coisa que leva a sério são as provas. Um dia, ele ganha um prêmio de prestígio por sua excelência nos estudos. E isso deixa todos os alunos com inveja, especialmente Sug-yeon, o valentão da classe. Então ele decide ir atrás de Ji-hoon. Ele bate no gênio com um chinelo e finge que foi um acidente. Mas Ji-hoon não revida. Ele simplesmente diz: não faça isso de novo. Soo-yeon entende como uma ameaça e se prepara para bater nele. Mas nesse momento, alguns garotos mais velhos invadem a sala. Eles estão procurando por um tal de Hyun-wook, que aparentemente provocou uma das garotas deles. Então, do último banco, um garoto aparentemente indiferente se levanta do sono. Ele se apresenta como Hyun-wook e tenta conversar para sair da situação, mas os veteranos não querem saber e logo o atacam. A sala inteira observa com medo nos olhos e parece que Hyun-wook vai levar uma surra. Mas, surpreendentemente, apesar de estar em menor número, ele dá uma lição brutal nos veteranos. Ele nem mesmo transpira durante a luta. Todos os alunos ficam maravilhados com as habilidades de artes marciais de Hyun-wook. Mas Ji-hoon mal pode esperar para que isso acabe, para que ele possa continuar estudando. No dia seguinte, Sug-yeon e sua gangue de valentões tentam intimidar Ji-hoon novamente. Eles escondem seus livros e fingem que não foram eles. Mais tarde, um Ji-hoon frustrado os confronta no depósito e pede que parem. Infelizmente, isso acaba sendo uma má ideia, pois os valentões rapidamente o encurralam e o espancam. Ji-hoon é humilhado na frente da sala inteira, mas não se incomoda nem um pouco. Os valentões percebem isso e ficam frustrados. Não importa o quanto tentem quebrá-lo, ele permanece forte. Mas então, Sug-yeon tem uma ideia. Ele sabe que Ji-hoon só se importa com suas notas. Então, ele sugere que arruinem suas provas à noite. Os valentões vão a uma boate e compram algumas drogas de um traficante local. Sugiyama também compra um pacote de adesivos de fentanil, uma substância ilegal que causa alucinações e vômitos se aplicada no pescoço. No dia seguinte, um novo aluno chega à turma. Ele é Byeon-seok, um cara tímido e nerd que por acaso é filho de um ministro rico. O valentão Sug-yeon imediatamente o identifica como seu próximo alvo. Então ele faz uma pequena pesquisa e descobre que Byeon-seok, na verdade, foi transferido de escola porque sofria bullying excessivo na anterior. Soo-yeon usa essa informação para chantagear Byeon-seok a fazer algo maligno. Como as provas vão começar em 1 hora, ele quer que o nerd colhe o adesivo de fentanil no pescoço de Ji-hoon. Byeon-seok não tem escolha a não ser concordar. Assim que a prova começa, ele dá um tapa em Ji-hoon por trás e habilmente cola o adesivo narcótico. Tá me tirando? Ji-hoon fica irritado por ter sido incomodado, mas além de irritado, ele estava apenas afastando uma mosca. Logo, Ji-hoon começa a se sentir tonto, o que o faz correr para o banheiro. Lá, ele vomita por horas. E quando volta, a prova já havia acabado. Ji-hoon perde o controle quando percebe que vai reprovar pela primeira vez na vida. Ele pega uma caneta e caminha em direção aos valentões para puni-los. Ao longo do caminho, tudo fica em câmera lenta, e Ji-hoon usa seu cérebro extraordinário para calcular seus movimentos. Então, ele pega um livro grosso e bate na cara de Sug-yeon. O valentão próximo tenta reagir, mas Ji-hoon enfia sua caneta em sua mão. Depois, ele cobre o rosto de Sug-yeon com uma cortina e bate repetidamente em sua cabeça com o livro. O castigo é tão brutal que todos os alunos só podem assistir com medo. Felizmente, antes que Ji-hoon mate o garoto, o especialista em artes marciais da turma, Hyun-wook, o impede. A cena então corta para o hospital, onde Sug-yeon está sendo tratado pelos ferimentos.
Sua mãe está ao lado dele e acredita que ele sofreu bullying. Logo, Ji-hoon chega com o diretor da escola e faz um pedido de desculpas. No entanto, a mãe de Sug-yeon quer que ele seja expulso, acreditando que ele é um garoto notório que pode prejudicar outros alunos. Ao ouvir isso, Ji-hoon mostra o adesivo narcótico que seu filho colou em seu pescoço. O diretor fica chocado ao saber que um de seus alunos está lidando com substâncias ilegais. Por isso, em vez de punir Ji-hoon, ela repreende Sug-yeon. No dia seguinte, quando Ji-hoon entra na sala, todos os alunos o tratam com respeito. Até os valentões estão com medo dele. Enquanto isso, Sug-yeon recebe a visita de seu primo gangster, Seak-dae, no hospital. Humilhado pelos acontecimentos recentes, Sug-yeon quer se vingar. Por isso, ele paga a seu primo uma boa quantia para punir Ji-hoon. Alguns dias depois, Sug-yeon finalmente se recupera e coloca seu plano em ação. Ele, junto com os gangsters, espera por Ji-hoon na entrada da escola. Logo, o gênio da matemática chega e Seak-dae começa o processo dando um tapa em seu rosto. Então, eles o levam para um lugar mais tranquilo para espancá-lo. Byeon-seak percebe tudo isso e imediatamente vai até a única pessoa que pode lutar contra os gangsters, Hyun-wook. Este está dormindo e não quer se envolver nos assuntos dos outros, mas quando Byeon-seak promete pagar $500, ele concorda. Os dois então entram em sua scooter e começam a procurar pelo colega de classe. Em outro lugar, Ji-hoon está sendo espancado por Sugiyama e pelos gangsters. Usando suas habilidades matemáticas, ele tenta lutar, mas sem sucesso. Sug-yeon chuta sua cabeça repetidamente, mas felizmente, antes que qualquer dano sério seja causado, Hyun-wook chega voando com um chute de karatê. Ele começa a lutar com Seok-dae enquanto os outros atacam Ji-hoon. Até o nerd Byeon-seak ajuda seus amigos. Eventualmente, os mocinhos prevalecem, deixando Sug-yeon e seu primo humilhados. Para celebrar sua vitória, Hyun-wook leva os meninos ao restaurante onde trabalha meio período. Eles fazem uma ótima refeição e aproveitam o tempo juntos. Ji-hoon, que é um introvertido inveterado, está jantando com outros garotos pela primeira vez em sua vida. Em outro lugar, Seak-dae é convocado por seu chefe, Gil-soo, que está furioso por ter sido espancado por algumas crianças. Gil-soo promete se vingar, mas primeiro ele pune Seak-dae a ponto de quebrar seu braço. Na cena seguinte, vemos Ji-hoon comprando algumas coisas em uma loja de departamentos. Ao mesmo tempo, um dos colegas de Seak-dae é visto furtando. Ela pega um batom, morde a parte de cima e esconde-o nas costas. Quando uma mulher a nota, ela imediatamente corre até Ji-hoon e finge ser amiga dele. Ele não sabe como reagir, então simplesmente a acompanha para fora. Mas como está chovendo e a garota não tem guarda-chuva, ele agora precisa levá-la para casa. Ao longo do caminho, eles entram em um restaurante e almoçam. A garota finalmente se apresenta como Young-hee, uma órfã que mora com Seok-dae e outros amigos, pois não tem parentes nem dinheiro. Young-hee começou a trabalhar para o notório gangster Gil-soo. Então, ela pede a Ji-hoon para contar sobre si mesmo, mas é claro que ele não fala. Por isso, ela vai embora, mas não antes de salvar seu número no telefone dele. No dia seguinte, Sug-yeon finalmente retorna à escola após a série de humilhações que sofreu nas mãos de Ji-hoon. Ele vai direto para os 3 garotos e revela que está em apuros por causa das drogas encontradas nele. Ele está sendo enviado para o centro de detenção juvenil. E a única maneira de evitar isso é se Ji-hoon e Byeon-seak testemunharem que ele é inocente. Para mostrar que não está mentindo, Sugiyama até se ajoelha e começa a chorar. Vendo isso, os garotos decidem ajudá-lo. Sugiyama então os leva para um estacionamento onde Gil-soo e seus membros de gangue estão esperando. Young-hee também está presente e, enquanto observa, Gil-soo se aproxima dos garotos e os ameaça a fornecer uma compensação de $15 mil por espancar seus homens. Eles têm 3 dias para fazer isso, ou suas famílias pagarão por isso. Daquele dia em diante, os garotos são seguidos por onde quer que vão. Os gangsters garantem que eles não escapem da cidade. Dos 3, Byeon-seak é o mais ansioso porque teme que seu pai descubra. Então, no dia do prazo, ele entra furtivamente no quarto de seu pai e rouba um relógio caro. Por outro lado, Ji-hoon decide chamar a polícia, mas primeiro ele quer reunir informações sobre as atividades ilegais de Gil-soo.
Então, ele entra em contato com Young-hee e a encontra em um restaurante. Enquanto conversam, Ji-hoon fica sabendo que Young-hee odeia seu chefe tanto quanto ele. Ela está cansada de sua crueldade com adolescentes como ela. Então, para derrubá-lo, Young-hee revela todas as suas atividades ilícitas. Acontece que Ji-soo tem um aplicativo de apostas ilegal no qual as pessoas sempre ganham algumas centenas de dólares no início. No entanto, quando elas se interessam e apostam mais dinheiro, perdem. Isso não é ilegal. É assim que o jogo funciona. Dessa forma, centenas de alunos entram em dívidas. Ji-soo rastreia cada um deles e lhes fornece dinheiro quando eles não podem pagar. Quando não podem pagar, ele os força a entrar em sua gangue e fazer coisas ilegais. Na manhã seguinte, os 3 amigos se reúnem na sala de aula e decidem seu plano. Byung-seok tem os 15 mil dólares com ele, mas os outros 2 afirmam que não é necessário. Então, Ji-hoon revela tudo o que sabe sobre o notório gangster e suas atividades. Sua ideia é de alguma forma chegar até a casa de Ji-soo, chamar a polícia de lá e pegá-lo em flagrante. Pouco depois, os 3 saem da sala e veem os gangsters esperando por eles. Como é uma missão perigosa, Hyun-wook decide ir sozinho. Ele se aproxima de Ji-soo e imediatamente menciona o aplicativo de apostas. De acordo com Hyun-wook, o esquema de trapaça no aplicativo tem falhas e pode ser derrotado. Ele explica tudo, deixando Gil-soo em choque. Finalmente, ele propõe que eles se encontrem na casa de Gil-soo para que possam trabalhar no aplicativo juntos. O chefe da gangue concorda imediatamente. Depois que eles saem, Byung-seok também sai assustado em um táxi, temendo que seu amigo possa ter problemas. Enquanto isso, Hyun-wook chega ao esconderijo do gangster e secretamente envia a localização para seus amigos usando seu relógio inteligente. Infelizmente, suas intenções logo são descobertas. Então os gangsters o espancam. Logo depois, um Byung-seok assustado chega ao local e tenta oferecer o dinheiro, mas ele também é apreendido. Gil-soo e seus gangsters então empacotam todas as coisas essenciais e fogem do local pouco antes de Ji-hoon chegar com a polícia. Na cena seguinte, um Gil-soo enfurecido liga para Seok-dae e o repreende por permitir que os garotos os enganassem. Então, ele revela sua localização e pede que ele se junte a ele imediatamente. Seok-dae sabe que será punido, então decide ir sozinho, mas Young-hee insiste em ir com ele. Relutantemente, ele concorda. Depois de um tempo, Ji-hoon liga para Young-hee e pergunta se ela sabe para onde Gil-soo levou seus amigos. Ela manda uma mensagem com sua localização ao vivo, pedindo que ele traga a polícia o mais rápido possível. Enquanto isso, Gil-soo e seus gangsters se reuniram em um parque de diversões abandonado. Eles amarraram os 2 garotos e estão se preparando para executá-los por traição. Nesse momento, Seok-dae aparece com Young-hee. Enfurecido por ele ter trazido a garota, Gil-soo começa a espancá-lo com uma barra de metal. Mas desta vez, surpreendentemente, Seok-dae revida. Cansado de todos os abusos e punições sofridos ao longo dos anos, ele decidiu tomar uma posição. Os outros gangsters também não intervêm e, com isso, Seok-dae e Gil-soo se envolvem em uma briga profissional. A luta continua por um tempo, mas no final, usando sua experiência, Gil-soo ganha vantagem. Depois de subjugar Seok-dae, ele vai atrás de Young e começa a sufocá-la, mas de repente, sirenes de polícia são ouvidas ao fundo. Os gangsters assustados fogem rapidamente e assim que o fazem, Ji-hoon aparece. Ele imediatamente vai até seus amigos e os desamarra. No entanto, enquanto eles se preparam para sair, Gil-soo e seus gangsters retornam com o celular de Ji-hoon. Acontece que as sirenes da polícia eram falsas. Eram apenas um clipe de áudio tocado no telefone. Como resultado, outra briga começa. Hyun-wook, apesar de estar ferido, derrota vários caras, enquanto Ji-hoon também subjuga alguns com sua inteligência. Mas, bem naquela hora, a polícia finalmente aparece de verdade. Agora todos os bandidos são presos, exceto Young-hee, que consegue fugir. Depois disso, somos levados para a delegacia, onde Ji-hoon e Byung-seok foram chamados para prestar depoimento. Assim que terminam, o advogado pessoal de Byung-seok se encontra com eles e traz boas notícias. Eles serão completamente esquecidos do caso, como se nunca tivessem se envolvido nele. Isso deixa Ji-hoon um pouco aliviado, pois agora ele pode finalmente se concentrar em seus estudos novamente. Na cena final, ele e Young-hee visitam Hyun-wook no hospital. Ele tem alguns ossos quebrados, mas ainda está com vontade de brincar. Ao vê-lo tão feliz e alegre, Ji-hoon sorri pela primeira vez em anos, chocando todos na sala. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou, deixa o teu like aí e já se inscreve também para não perder os próximos vídeos.